E nós temos um novo patrocinador, Marcinha. Verdade, manda aí. Skyfit Ipiranga acabou de chegar. Olha só, você que é da Vila Monumento, Ipiranga, Cambuci, Aclimação. tá aqui na região, 1.500 metros de academia, 4 andares insano, Marcinha. Demais. Musculação, luta, dança, espaço para crossfit e o mais importante, lá você não fica sozinho, tem sempre alguém te acompanhando. É muito importante. Verdade, dia 10 de maio, a inauguração da Skyfit Ipiranga. E para quem é amigo da Rádio Amizade, Marcinha, sabe o que vai ter? O quê? Primeira mensalidade, R$ 39,90. R$ 39,90 na primeira mensalidade. Não pode mas aí perder. tá demais, hein? Skyfit, tá todo mundo falando. Aê! Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Bom dia, Sabadão Amizade. Hoje eu estou todo caracterizado. Você gostou do Caracterizado. Eu estou hoje aqui todo produzido pra você. Obrigada. Pra você. Todo mundo aqui hoje vai conhecer o incrível Nivas. Mas antes disso, Márcia Marques, temos recadinhos do coração? Claro que temos. Pra gente estar aqui hoje, né, fazendo esse programa pra você, a gente tem os parceiros que estão conosco desde o início da nossa rádio. A gente quer muito agradecer. Los Lúpulos. Cerveja Los Lúpulos. Estamos aqui tomando uma deliciosa Los Lúpulos Artesanal, hoje, né? maravilhosa. Um brinde aqui. Cheers. É muito saborosa. E o Marcelo, que é o nosso querido Marcelo, quem faz as cervejas, você querendo, é só você pedir, a gente vai colocar aqui o celular, o contato dele, e você vai adorar, né? É uma delícia. Los Lúpulos torna todo momento especial. Márcia Marques, mas além disso, além do patrocínio da Los Lúpulos, quem mais está nos patrocinando hoje? Quem? Edu Penido, meu querido. É o nosso querido que tem uma corretora de seguros. E a corretora, inclusive, é de saúde e seguros, né? Seguros de vida. E o Edu, ele faz um plano personalizado para você. Então, você está, às vezes, com um plano de saúde que está caro, não está conseguindo pagar, mas a gente hoje precisa, né? Cuidar do coração e do bolso também. Você fala com o Edu faz um programa para você personalizado, ele vê direitinho os hospitais, consultórios, laboratórios próximos da sua casa, do jeito que você quiser. E se o seu plano estiver muito caro, leva para ele, que de repente ele tenta fazer alguma coisa melhor aí para você. Edu Penido, você tá com a saúde quebrada? Mas o bolso também? Edu Penido lhe dá 50% de desconto na primeira parcela. Fechou com o Edu Penido e falou assim: eu ouvo amizade, Rádio Amizade. Exatamente, ele dá 50% para quem é amigo da Rádio Amizade. Muito Ouvinte, meu telespectador ouvinte, bem. você, né? E hoje, Márcia Marques, Hoje estamos trouxemos aqui o genial, o improvável, Quem? o lindo, Já vai chegar ainda? Já vai chegar ainda, né? o Nivas! Nivas! Capacete. Bem-vindo, Nivas, Obrigado. obrigada, viu? Esse cara aí ainda não chegou ainda, né? Tá vindo. Ele tá vindo, É né? que ele vem de longe, por isso que... Não, entendi. Porque... Ô, Niva, antes da gente começar, olha que apresentação. Olha que apresentação. A gente vai falar de segurança Legal, hoje, né? da melhor, né? Mas antes Na de melhor começar, qualidade. o que eu estou usando aqui, ó? Melhor capacete de aviação do Brasil. Capacete aeronáutico do Brasil. É só isso que eu estou usando. É só o melhor melhor. capacete aeronáutico Só o do melhor. Brasil. É uma obra de arte tecnológica. Isso são os Olha pilotos isso. que dizem pra mim, né? Eu tenho que acreditar. Claro que tem. Então, Eu vou Claro tirar que agora. tem. porque Aprovado além por de- eles. Não, além de tudo é o seguinte, né? Ele tem esse fone, ele tampa bem aqui, fica bem... É sensacional.
destrava ele, né? Quando você vai tirar. Tem que destravar, Quase né? ficou um ouvido seu dentro da concha aí. É maravilhoso. O designer dele também é maravilhoso. Agora, o que tem aí de segurança, além do designer, né? Quer dizer, o principal é a segurança, né, Nivas? Bom, tem muita coisa. Como quando os pilotos falam que é uma verdadeira obra de arte tecnológica, além de design e tal, assim, na aviação a gente sabe, na aviação não, a gente sabe que as frequências que mais afeta a audição humana são as frequências baixas, né? Que a gente está falando aí de 75 a 2000 Hz. E quando a gente tem danos auditivos, não tem como você voltar. Essas conchas, inclusive já saiu o CA dela, né, o certificado. Quando ela foi projetada, o objetivo era proteger contra as frequências baixas. Porque na aviação eu vejo, tem um monte de gente com problemas. Tem surdos, assim, né? Justamente porque vai, chega uma hora que quando ele percebe que está com problema de audição, já foi embora. Não tem como é irreversível. Então você tem aqui uma atenuação, e o certificado mostra isso, né? Na tabela, nas frequências. Quando você veste o capacete e trava da forma que você fez, você já tem uma atenuação de aproximadamente 29 dB. É muita coisa. Quando entra a parte de tecnologia, são os isoladores de ruídos e mais outras coisas, você vai ter a sua audição protegida numa operação, por exemplo. Porque às vezes o helicóptero decola para fazer um resgate ou uma operação aérea, o cara fica 1 hora voando, 1h30. E aquele flap. Aí você tem barulho de motor, você tem barulho de vento, você tem uma série de fatores. Rajadas de vento, né? Então a viseira aqui... maravilhosa, essa viseira é maravilhosa. Niba, só um minutinho. Só um minutinho. Eu estava lembrando aqui, pensando, não, é isso que eu queria que ele falasse, de cada detalhezinho. Mas ele vai falar de cada detalhezinho. Mas dizem as más línguas que você começou, o primeiro capacete você fez com latinha de óleo, é verdade, meu? Foi de sardinha coqueiro. Olha, como é que começou essa história, irmão? Como é que começou isso aí? Começa do começo. A gente começou pelo fim. Eu comecei a voar de paramotor. E aí, quando você começa a voar, você percebe que, assim, um erro vai custar a sua vida. Verdade. Né? E quando você está aprendendo, quando você faz o seu primeiro voo solo, é desesperador. Você decola no paramotor, dependendo da asa, dependendo do motor que tiver nas suas costas, você sobe muito rápido, né? Então, muitas vezes você perde a comunicação com o instrutor que está em solo. Tal. Aí eu comecei a voar, cara, eu falei, não dá não. E o capacete ruim na cabeça. Aí eu comecei a criar coisas para o meu uso. Você é engenheiro, né? Exato. E eu comecei para o meu uso. Aí foi. Só que aí, na aviação experimental, a gente sabe que não é todo mundo que pode pagar por uma boa tecnologia. Aí eu comecei a ficar um pouquinho com preguiça de produzir tecnologia. Não é nem menosprezando, mas é que assim, custa caro a tecnologia. Tempo, dinheiro, dedicação e tal. E a aviação experimental, para explicar para o telespectador, aviação experimental, seria... a gente está falando de paramotor, paratrike, ultraleve. Né? São... Mais lazer, assim? Quando a gente fala experimental, aqui não tem o reconhecimento da ANAC, né? Tá. Como a aeronave... Então, aí foi, a partir daí, eu comecei a estudar outros campos da aviação. Né? E aí eu vi que também era outra pegada. Né? Você ia lidar com gente grande, com gente... Outra pegada, mas a mesma dor, né? Porque os caras tinham também essa... Aí eu comecei, né? E aí quando eu achei que estava pronta, levei para os Águias, aqui em São Paulo. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia. A parte final, onde eu botei a prova mesmo, a parte final foi no começo do ano passado. Né? Olha, faz pouco tempo, então. No começo do ano passado. Desenvolveu bem.
o pessoal da Polícia Militar aqui de São Paulo disponibilizou a aeronave, se disponibilizaram para fazer testes. Aí, cara, na hora que você conecta o sistema na aeronave, você fala, porra, preciso trabalhar um pouquinho mais. E agora? Aí eu falo assim, às vezes o pessoal lá é muito gente boa. Te ajudam, né, a melhorar. Eles foram o laboratório final, inclusive, né? Porque o que acontece? Um aviônico, quando você conecta um sistema de áudio na caixa de áudio da aeronave, que é um aviônico, tudo tem que estar perfeito. Se não tiver perfeito, não funciona. Tá. A caixa de áudio já fala assim, vaza, sai. Então, essa parte de integração, por isso que eu falo sempre, né? Então, se uma tripulação tiver utilizando o David Clark, porque só tem David Clark e Bose. São duas empresas americanas, que a David Clark nasceu dentro de uma fábrica de helicópteros, aquele fone verde. Sim, todo helicóptero que você vê tá. tem Essas aquele... duas empresas são empresas de capacete também, Não, é isso? só Não, o headphone. headphone, tá. A Bose é boa demais, A Bose né? A Bose, ela fabrica... Bose, né? Mas a Bose, eu costumo dizer para os comandantes, falei, cara, a Bose não fabrica para vocês. Não é para isso. A né? Bose, ela fabrica para os jatos executivos, é elite, sabe? Tanto é que David Clark é o Fusquinha, né? Então o pessoal arrebenta lá e continua funcionando e tal. Mas o equilíbrio de áudio e microfonia tem que estar perfeito. Era o que faltava na minha tecnologia. Então, hoje, como eu disse, se eu tiver uma tripulação utilizando 2 David Clark, 1 Bose, e eu espetar casco na caixa de áudio, todo mundo fala. Tá. Ele vira um fone também. Tá. Né? Embora, Serginho, assim, os pilotos ainda têm muita resistência de utilizar capacete em voo. Eles gostam mais do headphone. Né? Mas a casco, esse capacete está mudando um pouquinho. E por quê? Ele pesa 920 gramas. Ele é super leve. Você É uma delícia de usar, meu. Confortabilíssimo. Então, o que acontece? E outra coisa, a laminação é feita com o tecido da fibra por infusão a vácuo. Isso aqui, Serginho, tem uma resistência monstra. É importante isso aí, né, Nivas? Monstra. Não, você pode ter um traumatismo entrando, saindo da aeronave. Exato. Uma aeronave vai fazer um pouso forçado. Às vezes você bate a cabeça ali no chacoalhar da aeronave. Você pode bater a cabeça e ficar vegetando pro resto da vida. Né? Porque essas operações você não sabe o que vai acontecer. Né? A gente sabe, um piloto no Rio de Janeiro, em missão, voando, tomou um tiro de fuzil na cabeça. E isso já protege, né? Não assim. Não que é anti... mas ele tomou um tiro de fuzil. Então, assim, a tripulação, quando ela sai, você não sabe o que vai acontecer. Né? Você pode, inclusive, acontecer o pior, que foi esse... Ainda bem que a tripulação tinha 2 pilotos, porque normalmente tem algumas operações que é feito com single piloto, tá só um... Aliás, se acontecer isso aí, toda a tripulação... Estão querendo aprovar um piloto só, eu acho um absurdo isso na aviação. É complicado. Eles fazem, infelizmente eles fazem, porque tem muitos esquilos, né? O esquilo normalmente é difícil você botar a maca lá dentro, mais os tripulantes. Então eles tiram um banco, né? Tira o banco do copiloto e bota a maca, ao invés de colocar na horizontal, bota ela transversal, assim, né? Aí cabe. Mas é um problema. Então... Os pilotos, eles estão, assim, mudando um pouquinho, né? A casca, não, mas é muito leve, é confortável. Você tem a forração que você pode tirar para higienização, a viseira é removível, você pode tirar ela. É muito confortável. Marcinha, é muito confortável. Eu estava muito bem. Eu poderia fazer a entrevista inteira só com eles. Né? Mas... Serginho, você sabe que nas últimas 4 décadas foram pesquisas realizadas, 97% dos acidentes aéreos, para missões, assim, helicópteros, teria tido sobreviventes, teoricamente, porque se o impacto estiver dentro do que o corpo humano aguenta. Que, se eu não me engano, é de 150 a 200 Gs. Passou disso, aí não tem nada que te salve. E essa pesquisa também disse que mais de 6 vezes houve danos em pessoas que estavam
sem capacete do que quem estava com capacete. Tá. Ou seja, 6 vezes mais aí. 6,3 vezes mais. Então, veja, essas operações que o pessoal da Polícia Militar faz, bombeiros, Polícia Civil, essas operações teria que eliminar o headphone. Porque o headphone, primeiro que assim, a gente estava falando de atenuação. Atenuação é quando você trava aqui e ele te dá a proteção, especialmente nas frequências baixas, porque é o contrário. As pessoas acham que o barulhão que te causa danos. O que te causa danos irreversíveis são as frequências baixas. Então, as nossas conchas, o certificado, como eu disse, já comprovou isso. Depois, quando a tecnologia entra em ação, essa proteção mais que duplica. A frequência baixa seria aquele, ó. Que eu perguntei. São esses ruídos. Porque tem um que me incomoda demais, meu. Não, eu perguntei de frequência baixa, porque às vezes. É medido em hertz, né? Então, assim, o helicóptero ele é mestre nisso aí. O helicóptero gera muito essa frequência. Só que as pessoas, elas entendem o contrário. Elas entendem que o fato de ele estar com a cabeça fora ali, vento, barulho de motor e tal, mas não é bem assim, não é só isso. Não é o barulhão que te causa esse dano. E as pessoas, quando usam o headphone ele tem significativamente menos proteção, porque ele não tem... Você percebeu que quando você veste aqui o capacete trava, vai com uma força. Dá uma comprimida aqui. Dá uma aqui, sugada no seu ouvido. O fone não tem isso. O headphone não tem essa pressão. Sim. Né? Então você já tem um vazamento aqui absurdo. Então as pessoas no dia a dia, elas são extremamente prejudiciais. Elas acham que está com fone, um headphone, acham resolvido. Além da proteção, ela tem o áudio muito melhor, áudio, né? O áudio é muito melhor, aqui, a comunicação, né? Além de digital, microprocessado, pré-amplificado, tem um crossover dividindo médio, grave e agudo. Tanto é que a tripulação, quando a gente vai nas bases para fazer essa demonstração, eles decolam, faz um voo lá de 40 minutos, às vezes mais, às vezes menos. Eles falam assim, cara, a gente voa de porta aberta. Um helicóptero voa, em média, 300 km por hora. Né? A pancada de vento, o deslocamento das pás, o vento para dentro, então o ruído é muito alto. Fala assim, cara, a gente conversa como se... É demais. Nossa, isso a gente tem para mostrar aqui. Nivaz, é o seguinte, nós somos curiosos, velho. Já sabemos como é que você começou e tudo mais. Da onde surgiu o nome Casco? Cara, da casquinha de sardinha lá? Pode ser. Da latinha, né? Casco. E casco com K, né? Casco com K. Foi um nome, assim... Alguns especialistas de marketing falam que foi feliz. Mas eu sentei no computador e comecei a pensar, comecei a pesquisar, falei, como é que eu vou fazer? E o casco, né? Casco em espanhol, CA é capacete, né? Então, eu falei, K, mas eu quero com K. Casco. Então ficou comercialmente assim, casco. Né? E aí, o nome casco ali, você está vendo aquelas... aí a gente muda de cor conforme... Você está vendo ali aqueles raios que saem das letras? É uma hélice. É verdade. São hélices. É verdade. Você que pensou isso tudo, Nivaz? Pois é. E aí eu falo que é um gênio. Quando eu comecei, é um gênio. Não, mas eu pensei, mas não fui eu que... É uma pessoa que trabalha comigo há uns 20 anos, não posso tirar o mérito dele. Eu penso nas doideiras e ele vai colocando. E ele desenvolve. E eu não sou um cara muito bom em marketing e tal, mas eu sou um cara muito visual. Então eu olho... E falei isso. E assim, é coisa de milissegundo. Não gostei. É assim, é uma empatia. Ou eu gosto ou não gosto. Então ele foi fazendo. A estampa aqui do capacete é uma pista de pouso. É isso que eu ia perguntar, porque ele lembra... Aqui, qual câmera, Gabriel, que a gente pode mostrar para... Essa daqui, ó. Muito tá legal. Vendo? Você olha assim de frente, de trás. Que legal. É uma pista de decolagem. E as laterais aqui, ó, ela mostra a velocidade, né? Seria que é o que tem na sua camiseta também, né? Essa estampa. É muito legal. Esse conjunto, Serginho, eu fiz ele.
Só que assim, alguns militares estão dizendo assim, pô, mas a gente não pode pintar ele utilizando O logo da o polícia? nosso símbolo, né? Porque tem as instituições, cada uma tem as suas. Aham. Falei, cara, assim, como é industrializado isso aqui, essa pintura não é feita à mão, né? Ah, tá. Não tem nem condições de você fazer um negócio dessa mão. É difícil você montar uma linha de produção para fazer, sei lá, 10 peças, 15 peças. Então eu já estou vendo outra alternativa. Um adesivo, talvez? Não, é um parceiro que tem uma estrutura muito legal de pintura, Uhum. que ele pode fazer para nós aí umas pequenas customizações, porque isso aqui é a nossa cara, mas assim, eu estou me desapegando um pouquinho dessa... Vai ter a nossa marca aqui, porque esse capacete, Sérgio, ele pode também... Aqui ele pode ser colocado um NVG, né, que é a visão noturna. Visão, né? Então ele sobe, desce também. Você tira a viseira aqui, ele vai aqui. Então você tem um óculos, você baixa, ele pode ser uma visão térmica ou infravermelho. Se eu pudesse te falar alguma coisa, desapega mesmo. Não. Até porque cada cliente gosta de estar personalizado. Isso é. E o meio Casco militar, é casco. Tendo a Ninguém marca vai fazer ali, igual. aí tudo bem, tem que vai ter, ter né? a nossa Porque- logomarca. E esse capacete aqui, Sérgio, você tem 2 entradas de ar aqui. O capacete da casco é impossível você olhar para... Ele pode estar sem nome, Vão saber. que vão saber que é casco. Agora, tô me desapegando e assim... Quero que eles usem felizes, assim, né? Tipo, ó, eu quero estar com a nossa... Porque eles vestem aqueles macacões verde, tal, né? Eles ficam todo estiloso. Beleza, vamos customizar o capacete. Eles vestem Por falar em a personalizar, camisa essa camiseta que você está usando, ela tem disponível assim? Não, eu estou renovando. Pois é. Eu estou fazendo um outro pedido, mas eu fiz faz uns meses, foi o ano passado, no meio do ano passado. Eu fiz ela de várias cores, então essa tem a preta, eu fiz ela amarela, eu fiz ela com mais 2 cores. Cara, mas não deu nem pro cheiro, 3 meses eu não tinha mais Acredito. Eu quero desafiar você com 3 camisetas. Cada 1000 visualizações, nós vamos sortear uma camiseta da Casco. Isso, O que você acha? boa. nada. Vamos lá. Fechado? Fechado. Então você bateu 1000 visualizações, a gente sorteia a primeira camiseta. E a gente passa isso também pro... Bateu pra sua 2.000 visualizações. É. E se bater 10.000, hein? Dá tudo pra mim. Dá pra mim. Boa, Gabriel, por favor. Vamos começar muito legal. a entender essa tua engrenagem. Como olha é lá. que foi essa construção aí? Então, a mesma tecnologia que tem no capacete, tem nas conchas. Quer que tire? Daqui não precisa. Desculpa. Não? Tá. A mesma tecnologia que tem no capacete, vocês estão vendo aquela caixinha ali? Aquilo lá é um sistema de ANR. A gente estava falando aqui de atenuação, né, de ruídos e tal e tal. O ANR é a sigla em inglês, né? Então você tem o A de ativo, o N de noise, né, Tá. Ruídos. e o R de redução. Então o que acontece? Ali dentro das conchas eu já tenho algumas tecnologias que inibem os ruídos externos. Quando você aciona, principalmente para o piloto, né? O piloto ele aciona para falar com a torre. Aham. Quando o piloto vai falar com a torre, se ele vê que ele está lá numa situação séria e ele quer um som mais limpo, ele quer eliminar mais ruídos, ele aciona o ANR e aí projeta-se aos ouvidos dele uma nitidez na voz. Né? O fone, você tem lá, tanto o fone como os capacetes, tá? E você tem regulagem de volume individual, Tudo. lado direito, lado esquerdo. Ali dentro eu tenho, você tem, eu vou falar do sistema que tem ali, você tem o sistema de rádio, você tem o segundo sistema de rádio full duplex, que é onde você fala simultaneamente de 1 a 32 pessoas simultaneamente. Nossa, até 32 pessoas. Então, é o segundo. O terceiro tem um sistema de Bluetooth lá dentro. Olha que legal. Que legal. No sistema de Bluetooth você pode ouvir música,
você pode fazer ligação, receber ligações, você consegue integrar até 2 smartphones. Então, por exemplo, você está de serviço, você consegue botar o seu número pessoal e o seu número... Um número extra, né? Número de trabalho. Tá. E aí, se alguém te ligar, você atende no sistema do capacete ou do fone. E sabe o que mais que eles podem fazer com o sistema Bluetooth, ô Marcinha? Escutar a Rádio Amizade. Ouvir a Rádio Amizade, velho. A Rádio Amizade. E outro Conecta detalhe, lá, já sai ouvindo. E outro detalhe, né, Sérgio? Quando a gente fala assim as distâncias, o sistema de rádio, você fala numa distância... Dentro da aeronave você não precisa conectar nada de cabo. Uhum. É isso aqui, o piloto que vai ficar conectado porque ele tem que falar com a torre. Uhum. Mas ele fala com a torre, o tripulante está ouvindo, está falando. Quando ele sai da aeronave, num raio de 1.600 pés, eles continuam falando como se estivesse dentro da aeronave. Olha que legal. Que legal. Muito bacana, parabéns. É bom demais. Muito. Ô, Gabriel, continua aí, porque nós temos muita... Olha... Posso te falar? Ele é incrível, meu, porque ele fornece para... Bom, conta para nós aí, Niva. Então, ó, aí a gente está falando do sistema de aviação, né, que resumidamente, que não dá para falar tudo aqui. Sim, né? Esse sistema do SAMU, bombeiros ou resgate por terra, você pode fazer também com capacete. Eu nunca vi o pessoal aí usar capacete. Você pode utilizar o nosso sistema tanto com o capacete ou com o fone ou com essa caixinha. Com essa caixinha. Então, essa caixinha aqui, por exemplo, se o pessoal tiver... Opa, tá dando microfonia aí. Porque também nós enrolamos tudo aqui, aí, né? essa caixinha aqui, ela tem um clipe de cinto aqui. Uhum. A pessoa que está fazendo ali o atendimento, quando você chega no evento ali, a enfermeira, o médico, eles não ficam juntos. Então, muitas vezes o médico está a 10 metros, um está distante do outro, e você não consegue atualizar a situação, né, de como está. Então, por exemplo, se a enfermeira está fazendo uma coisa, aí você está aqui. Olha que legal. Então, quando eu falo, todo mundo escuta. O sistema de comunicação é muito semelhante ao dos capacetes, então eu consigo até 32 pessoas falando. Também até 32 até pessoas. 32 conexões. Olha que legal. É um sistema mais simplório, mas ele conecta as pessoas de forma simultânea, full duplex falando simultâneo. Porque assim, o atendente Muito A bom. chega lá, está fazendo uma coisa. O atendente B está fazendo outra coisa. O outro entra e tal. Muitas vezes o que está lá não sabe. Então, quando um está falando, eu estou assim, estou fazendo isso, o outro já sabe. Então, ou seja, simultaneamente, num sistema de resgate, todo mundo fica atualizado. Por isso que o nosso slogan é comunicação que salva vidas. Que legal. Porque salva, porque às vezes, por causa de um segundo, pra você ter uma ideia, um piloto de helicóptero, ele está lá, se ele tiver uma pane ali, tem situações que ele tem 2 segundos para resolver, ou menos. Se ele não resolver, ele vai perder a aeronave. Então é uma coisa muito, muito rápida. Então, às vezes, um segundo, 1 milissegundo, pode custar uma vida. Então, o nosso slogan é justamente por isso. E essas Muito caixinhas bacana. aqui, não só para os bombeiros, o bombeiro pode, o pra bombeiro já tem o enfermeiro. capacete dele, que é aquele capacete da NASA e tal. Cara, olha os fonezinhos. Os fonezinhos ele bota por baixo do capacete e tá feito. Isso aqui na roupa. E a gente estava ouvindo muito bem. Muito bem. Niva, nós estamos com o microfone conectado, estamos com o estúdio todo conectado e mesmo assim sem ruído nenhum. Muito bem, Zero ruído, nitidamente. Zero ruído. Nitidamente. Eu falo assim, eu falo para os comandantes, eu falo, cara, se você estiver em voo e você escutar um ruído, toda a tripulação pode ficar com os capacetes. E é legal também, até estava vendo, por exemplo, SAMU e bombeiro, né? Sei lá, você está fazendo um resgate, você fez um resgate ou atendeu uma pessoa ferida, chegando próximo do hospital que você está, de repente, se a pessoa lá no hospital tiver... Pode ligar na Pode caixinha. ligar aqui e falar, também, vai preparando a sala de cirurgia, sei lá, uma coisa assim. As caixinhas pra também, agilizar, Serginho, né? eu botei tanto sistema de intercomunicação, ela pode receber também o rádio HT, como os capacetes. Que eu falei do sistema de rádio da aeronave, eu falei do sistema de rádio que faz a intercomunicação full duplex, e ele tem o sistema de Bluetooth, e ele tem o quarto sistema, que é um rádio. Você pode pegar um rádio e mesmo, conectar tipo... aqui, ó. Tá vendo esse conector aqui? Sim, sim. Você vai conectar, olha. você vai Tá. conectar o rádio aqui,
e pode utilizar o quarto sistema, que é o sistema de rádio. Tá. Então, por isso, quando eles falam é uma obra de arte tecnológica, o pessoal fala justamente porque não tem como você ficar sem comunicação. Por exemplo, você vai fazer uma operação, seja ela terrestre ou aérea, chega lá, bom, você tem um alcance aqui de 1.600 pés. Puta, sair do alcance. Você pega o celular e liga, um capacete liga para o outro, ou você pode no rádio, que é sabe assim? Então, rádio, normalmente tem rádio que tem 1 quilômetro de alcance, tem 2, enfim, depende do rádio. Né? E essas caixinhas também, além do pessoal aí de resgate, tem o pessoal da Rocan, o pessoal que anda de moto na rua, em 2, 3, 4 parceiros. Tá fazendo diligência, né? Um tá na frente, outro tá atrás. Isso, o que tá atrás tá vendo. Porque assim, se tiver em 2 tá vendo e falando. Se tiver em 3, se tiver em 4, se tiver em 5 motos na rua, eles estão falando simultâneo. Então, o que está mais atrás, o que está vendo, está falando, o da frente está ouvindo, já está sabendo o que está acontecendo. Então, e eles podem continuar utilizando o capacete dele, porque você pega o fonezinho, você põe por dentro aqui, quer dizer, não vai atrapalhar não atrapalha nada. Sim. E é como você diz, né? Por Tem ar, Rocan, por terra, né? Por exemplo, motos, aqui, olha ó. lá. Ai, que legal. No ar ou na terra. Pois é, isso aí foi semana passada, na base de Chapecó, da Polícia Civil. Aquela é esse aqui que ele tá testando? Que ele tá Ele usando? tá com esse na cabeça. Tá com esse. É o meu, né? É o meu, né, Niva? Tá vendo o fonezinho lá? Ó, você tá vendo que eu tô dentro do helicóptero com eles lá? Então, assim, a gente foi fazer um voo com o comandante, porque, assim, lá tem um presídio, e lá eles botaram tem aqueles bloqueios de celular, né? E aí é bem prejudicial, porque eu transmito também em radiofrequência. Tá. Pô, travou tudo, ninguém entendeu nada. Aí eu fui fazer um voo com eles pra gente finalizar os testes. Mas ficaram encantados. Para eles fazem mais operação, porque eles apreendem muita droga. Eles estão a 100 quilômetros, mais ou menos, da Argentina. Então, eles fazem aquele lance de fronteira. Cara, eles apreenderam esses dias aí não sei quantos quilos de drogas. Nossa. Caramba, então, hein, assim, Niva? os caras fazem operações assim, de fuzil na mão e, cara... Você sente a Perigosas, importância do teu trabalho nisso aí, Nivas? Você sente que você está transformando realmente algumas áreas, né, que são perigosas, né? São áreas complicadas. A gente fala de risco de tiro, fala de risco de acidente, né? Mas fundamentalmente você está, além de tudo, salvando vidas, com a própria saúde dela, que pode ser mental, pode ser física, né? Exatamente. Serginho, eu costumo dizer o seguinte, no Brasil, tecnologia só tem para apito e tamanco, né? É impressionante. E assim, a aviação você não tem nada numa aeronave dessa que seja fabricada aqui, né? Então, quando o pessoal vê alguma coisa que agrega muito na operação deles, eles falam assim, porra, mas isso é feito aqui? Ninguém acredita, demora para acreditar. É verdade mesmo. Verdade. Porque você olha, você fala, não é... É gringo, né? É gringo. É gringo. Com essa tecnologia, ou então japonês, oriental, sei lá, né? Aeronave, por isso que a maioria da tripulação, eles têm muito problema de audição. Porque eles voam só com aquele fonezinho que você está vendo ali, ó. Pois é. E é uma comunicação, Serginho, que não é lá essas coisas. Não é. Porque aqui eu tenho um crossover dividindo médio, grave e agudo, então você escuta um som como se você estivesse ouvindo uma música com uma... Balanceado. Sabe? Né? Bem balanceado. Então, quando eles escutam o processamento de áudio aqui, os caras falam, porra, não tem nada a ver. E outra coisa, o sistema tem uma coisa que a gente chama side tone, que você fala e escuta a própria voz. Né? Tá. Então, dentro da aeronave, quando você conecta o capacete no sistema de áudio da aeronave, a caixa de áudio dá esse retorno. Você escuta, você fala e se escuta. Os capacetes, mesmo você falando fora da aeronave, você também tem esse retorno de voz. Quando você fala, você se escuta. Então, assim, muitos pilotos falam assim, cara, você vai estar deixando um legado na aviação. Mas é isso e mesmo. por que o nosso slogan é comunicação que salva a vida? Porque salva mesmo. Porque isso. assim, o que eles têm hoje? Eles estão ali, dentro da aeronave, saiu da aeronave, acabou. Aí teve tanto acidente, né, nível de helicóptero ultimamente, né? Não, que helicóptero nem tanto. Aliás, o helicóptero... avião, helicóptero, mas helicóptero teve O helicóptero, pela né? física, não era para voar.
Assim, é uma máquina que o que ela faz, nenhuma aeronave faz. E ele voa, se você for pegar o conceito da física, esse cara aí, ele voa de teimoso. Que ele é. Mas é uma máquina que salva muitas vidas. Muito legal. Continuando aí, o Nivas, bom, aqui é aquele teste, né? E aí você fala da a comunicação em grupo aqui, que eu acho de extrema importância, né? Assim, ali a gente deu uma evoluída, seria 1.600 pés, por volta de 500 e poucos metros. Mas olha só, por que a gente bota ali o fone? O piloto, piloto e copiloto, ele tá lá, tem piloto que não quer usar o capacete, mas pode usar o nosso fone, com a mesma tecnologia. Então, quando a tripulação dele sai, desembarca, ele continua conectado na aeronave, continua falando com a torre, continua falando com os tripulantes deles até um raio de 1.600 pés. Se ele quiser desembarcar da aeronave, ele só vai sacar o cabo que está na caixa de áudio da aeronave, pega o cabo, né, guarda o cabo e continua com o fone de ouvido, com o headphone, andando ali e conversando com todo mundo, né, falando e ouvindo. Bárbaro. Cara, é sensacional. Muito bom. O nosso fone, ele tem... Olha, eu tô falando, eu tô comparando o meu fone com o fone Bose David Clark. Eu falo mesmo, desafio mesmo. Fala, usa o meu fone e usa a Bose Isso aí David tem que Clark. desafiar mesmo. Desafia mesmo. Sabe assim? Desafia, porque tem uma equalização de voz ali melhor do que a dos caras. Se não melhor, mas menos não. E eu vou te falar, nós temos que parar com essa nossa filosofia tupiniquim, que aqui tem coisa boa, tem sim. muita coisa... gente inteligente criando coisas boas. Serginho, tem, mas não se faz tecnologia sem grana. É verdade. Assim, essa brincadeira me custou até agora 4,5 milhões de reais. Pô. Tá? Então, o que acontece? Tem muita gente boa no nosso fazendo país, muita coisa boa, né? Mas assim, vá no BNDES e peça R$1 milhão. Porque a mixaria é para fazer tecnologia. Tá? Você tem a bancada, você tem que ter notas de 200 e menos ferramentas. A sua ferramenta de desenvolver tecnologia ou qualquer coisa no campo da tecnologia é grana. Você faz um projetinho ali, você gasta R$100 mil, por exemplo, para fazer um projetinho ali. Aí quando você vai levar para teste, puta, não é isso. É 100 mil na lixeira. Rasgou aquele dinheiro. Nossa. E pronto, vamos pro vai próximo. Outro. Você gastou 150, porra, não, é lixo de novo. Tem? Então, isso é acertos e erros, né? Precisa ter um padrinho, né? Por exemplo, o microfone desse cara aqui já tem um baita, olha o tamanho dele aqui, já tem um baita diferencial, né? Para você, quando você coloca, principalmente quando você, porque quando você está falando no sistema de rádio 2, você usa, são 3 microfones ali, você usa um microfone. Quando você vai falar na aeronave, aí a aeronave já exige coisas mais complexas. Então ele vai para um outro microfone para você poder falar, né? Então, assim, e não foi assim, foram 5 anos para chegar nesse resultado. Tá. Aí todo mundo, né, alguns pilotos falam assim, cara, lá fora, provavelmente, as tripulações têm os mesmos problemas que a gente. Porque eu não sabia que eles eram tão desassistidos. Porque quando eles saem da aeronave é um problema. Quando a aeronave está uma operação policial. O helicóptero está lá voando, o policial está lá embaixo com uma arma longa na mão, se ele tiver com rádio, o rádio você tem que apertar para falar, soltar para ouvir. Pô, o cara tá com um fuzil desse tamanho. Como é que ele vai tirar? Como é que ele vai soltar? Perseguindo um bandido. A aeronave a 100 metros de altura. Como é que ele vai soltar para falar? Tensão zero, né, Mar? Isso é tensão zero. Agora, quando você tem e distração 100, né? Porque uma distração dessa... Agora você imagina uma aeronave fazendo um apoio, né? Ela tá voando a uns 100 metros, em cima das copas das árvores ali e tal, e o cara embaixo. Então, e o que o cara falar, escuta em cima, e o que o cara falar em cima, escuta embaixo de forma simultânea. Sem precisar apertar botão. Sensacional. Você falou aí de helicóptero, essa turma aí, ó. Que legal. Quem que é essa turma? Essa turma é os Arcanjos de Minas Gerais. Eles fizeram
eles fizeram um teste e ficaram mais... Maravilhados. Assim, toda base que eu vou, eles falam assim, cara, que porra é isso? Né? Assim, impressionante. Eles são 4 bases lá em Minas. Eles fazem, Serginho, aí, eles estavam falando para mim uma série de problemas que eles enfrentam. Eles fazem muito socorro em resgate em cachoeiras. E o helicóptero não pode pousar, cara. Então, assim, o piloto fica paradinho lá, o cara desce na corda. Se tiver, aí pega da maca, bota o acidentado lá e sobe de novo para a aeronave e ela decola. Mas, às vezes, cara, eles têm problema para estacionar a aeronave lá em cima. Porque tem muita árvore. E ele não pode ficar muito alto. Tem que ficar, né? Então, o que acontece? Um erro do piloto, que o piloto não enxerga o rotor de cauda lá atrás. Se o rotor de cauda bate numa árvore... Já foi. Pronto. Que nem o resgate da Marília Mendonça, né? E dos tripulantes. Foi bem numa pedra... Então, com água ali, cachoeira, e foi demorado, esse sistema né? aqui, cara, ele desembarca desce no rapel, lá de baixo ele fala, comandante, dá uma resinha, vai pra frente, pode ir lá, vai. Não, já tô com o paciente. Aí o cara que tá operando o guincho, né? Ele tem um guincho lá na ponta, aquela peça branca ali em cima, ó, é um guincho. Aí o operador de guincho fica embarcado e desce o cara na corda, socorre a pessoa lá e ele issa de novo pra aeronave. Então, o cara que está operando o guincho está falando com o cara que está tratando lá embaixo do resgate, e o piloto está escutando tudo, se precisar falar alguma coisa também fala. Isso assim, simultâneo. Eles com o capacete aqui, ó. Né? Maravilhoso. Caixa. Ficaram encantados. Legal. Eu imagino, Niva, porque nós estamos aqui, imagina a pessoa... Continua lá, Gabriel. A gente podia ganhar de brinde um capacete. Poxa. Custa $4.000. Aí, pronto, mamãe. Rádio Amizade compra. Nivas. Esse é o Águia 33, é um Airbus H145. Águia 33. O Major Furlan é um cara que me recebeu muito bem. Foi o piloto que realizou aí a maior parte dos testes, né, para dizer... Isso foi onde? No Paraná? É Paraná, não? Aqui em São Paulo. Tá. Ele me recebeu muito bem lá. A gente realizou aí alguns testes e ele foi o comandante, né, da tripulação. E, cara, assim, os Águias foi a primeira base aérea do Brasil. Então esses caras são muito respeitados por onde eu passo, seja na Polícia Civil, seja na Militar, seja na... Os caras são muito são muito respeitados. E foram eles, cara, que, assim, a tripulação aprovou por unanimidade, assim, né? Que legal. Essa ferramenta para a operação deles, para as operações deles, né? Muito bom. Nivas, eu coloquei lá todos os teus... Não, pode voltar uma só, Gabriel, por favor? Coloquei lá teu e-mail, teu site. Fala, por favor, meu. Teu Insta é @cascocapacetes. Exato. É isso. Você viu que eu não coloquei teu telefone lá? Eu também não sei não. Mas Então. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas a gente vai colocar, inclusive, aqui, para o pessoal já vai estar vendo, né? Teu site, teu e-mail, né? cascocapacetes.com.br. Não coloquei tua localização também. Onde é que fica aqui localizado? Na Vila Mariana. Vila Mariana? Canalins Vasconcelos. Na Vila Mariana. O laboratório, né? A parte de laboratório. A fábrica fica no interior, que eles fazem toda a peça, aí chega para mim para embarcar a parte de tecnologia aqui na Lins, na Vila Mariana. E pode conhecer, se a pessoa quiser visitar? Legal. Pode. Tem direito à visitação, hein? Visitação com um cafezinho. Lá é assim, a parte de laboratório, foi onde eu resolvi fazer até perto de casa, né, porque foi muito tempo. Às vezes eu fazia 18 horas de bancada. Mas, Serginho, olha, esse é o último projeto meu. Vou me aposentar. Desenvolver coisa no nosso país é difícil. Foi um investimento alto, mas a gente está lidando com a aviação. Fico feliz de estar ajudando esses caras indiretamente a salvar a vida deles também, porque às vezes não é que eles são muito atentos a cometer erros, assim. Porque ele sabe, se cometer um erro, morre. A aviação não perdoa, não. Mas quando você tem uma comunicação simultânea, e alta e clara, com a sua tripulação, eu acredito que as probabilidades diminuem. Então eu fico muito feliz.
vou sim deixar um legado na aviação, mas não sento em bancada para desenvolver mais nada. E eu já fiz várias outras coisas, que eu não vou citar aqui, mas já fiz várias tecnologias, nunca tive um concorrente, nunca ninguém concorreu comigo. Se eu tiver concorrente para isso aqui, ótimo, não tem problema, mas... Até porque vai salvar vidas, mas o estarei- legado é... O pioneiro é você, né? Estarei encerrando minha carreira nisso aqui. Quero pegar meu paramotor e voar e não quero E saber pronto. de nada, não. Nivas, agora você vai ganhar um presente. Olha isso, cara. Tem um texto aqui que ele será declamado. Gostou da palavra declamado? Declamado. Declamado pela voz da Chique. encantadora locutora desta rádio. Ah, vai ficar lindo. A melhor locutora a melhor desta voz feminina da Rádio Amizade, né, Serginho? vai ficar Como legal. você gosta de Vai dizer, ficar né? legal. Márcia Marques agora, com a sua voz, por favor. Quero agradecer imensamente à nossa audiência e a toda a comunidade dos aviadores, especialmente aqueles que, com coragem, realizam operações de risco, como policiais e equipes de resgate, colocando suas vidas em prol do bem-estar de todos. Nivas, Isso aí. Lindo, CEO. cara. Não, só o risco ali que ficou no singular, né? Que seria plural, mas você deu uma... Ficou legal. Muito bom. viu só? Nivas, muito obrigada. Olha aqui, olha. Casco Capacetes, comunicação que salva vidas. Você vê, cara? E salva Esse é o mesmo. teu slogan. Quero te agradecer demais. Ah, eu que Nós vamos agradeço. colocar de novo o capacete, né, Mamá, para tirar foto Vamos agora. colocar o capacete para tirar foto. põe A gente na vai marcha tirar aí. foto. Mas é vou pôr. importantíssimo quando E- alguém se e dispõe outra- a tudo isso, né? É. E principalmente, né? Você está dedicando uma parte da sua vida para isso. Eu tinha falado antes eu comecei a fazer para o meu uso, eu já tinha dito que eu não ia fazer mais nada, que eu ia me aposentar, né? Agora Mas você a falou que vai se aviação- aposentar de aviação, novo. Dizem que É. tem um mosquitinho que pica você e aí já era. Quando a gente gosta do que faz, É o bem mosquitinho está na gente. É bem Porque todo mundo fala, a rádio também é comunicação. O mosquitinho pica a gente fala, vou me aposentar. Pois mas é o nosso fluido, né? É isso. E Corre estivemos nas veias. aqui hoje com o incrível e engenhoso Nivas! Valeu! Obrigada, valeu. Valeu. Pô, meu, muito bom, meu, muito Valeu. bom. Nice. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo.